Logo ao ligar o computador, o autoajuste post exibe a mensagem HD Failure. Essa questão você perceba que já foi resolvida, só que com uma outra solução. Após a mensagem, o computador suspende as atividades, não chegando nem mesmo a iniciar o boot. Repetindo, post é um teste que o computador executa assim que inicia o computador, e boot é onde o computador vai procurar o sistema operacional. Vamos verificar aqui no HD. Vamos verificar aqui no monitor, desculpa. No monitor temos HD falha, ou seja, falha no HD. Pode ser um mau contato, ou pode ser um disco rígido estar com problema, ou então uma configuração de setup no disco rígido. Vamos verificar aqui o gabinete. Tudo está conectado corretamente, nenhum problema, e não tem nenhuma informação adicional. Como no exemplo anterior, nós verificamos que o problema era no mau contato, então agora vamos trocar o disco rígido para verificar. Desligar aqui o computador e clicar em disco rígido. Parabéns, você solucionou o problema. Ou seja, o problema nessa questão era o disco rígido. Você percebeu que a questão era a mesma, porém com soluções diferentes. Nossa sétima questão. O computador trava ou reinicia sozinho até mesmo durante o boot e durante a utilização de qualquer programa. Ou seja, a pessoa está usando o computador trava ou então ele reinicia. Esse problema é bem comum, viu? Nenhum problema aparente, nenhuma mensagem de erro exibida e não tem nenhuma informação adicional. Esse daqui é um dos problemas que dá mais dor de cabeça a um técnico, porque pode ser um processador, pode ser uma placa-mãe, pode ser um cooler. Porque o cooler, o computador está esquentando muito, o cooler não está refrigerando corretamente e o processador desliga para suas atividades. Pode ser uma memória RAM, pode ser uma fonte de alimentação, ou seja, um dos conectores, um dos cabos da fonte não está passando corrente devidamente, ou então pode ser também um sistema operacional. Vamos ver aqui a questão de novo. O computador trava ou reinicia sozinho durante a utilização de qualquer programa, até mesmo antes do boot. Ou seja, a pessoa ligou o computador trava ou então reinicia. Vamos testar logo o sistema operacional para ver, antes de evitar abrir a máquina. Desligar aqui, vou ligar e clicar aqui em reinstalar o sistema operacional. Um problema só pode causar travamentos, mas nesse caso o computador estava travando antes do boot. Você verificou que aqui, ó, o computador estava travando antes do boot. Então, não tinha como ele entrar no sistema operacional. Então essa questão aqui, sistema operacional, não era para ser nem ter clicado. Vamos verificar aqui uma memória, que é o mais fácil de trocar. Desligar aqui o computador e clicar em memória. Boa tentativa. Um pente de memória defeituoso poderia realmente causar esse tipo de problema. Só que você trocou a memória e o problema continua. Vamos verificar agora a placa-mãe, ou então a fonte. Vamos verificar a fonte de alimentação. Vamos trocar a fonte. E está dizendo aqui que é muito difícil acontecer. Neste caso você trocou a fonte e o problema continuou. Vamos ver aqui um pincel. Ou seja, um mau contato. Uma boa tentativa. Aqui um mau contato poderia causar um problema, só que você trocou. Você fez uma limpeza e um mau contato e o problema continuou. Verifique que nós já usamos 5 opções. 1, 2, 3, 4. Vamos passar para a quinta agora. Vamos trocar aqui a placa-mãe. O computador está desligado. Clicar no ícone placa-mãe. Parabéns, você acertou. Uma placa-mãe defeituosa causa travamento. Você percebeu aqui que a placa-mãe estava com defeito. O computador estava ligando, porém não estava funcionando corretamente. Por quê? Porque ele estava travando. Então, naquela questão, ela é a placa-mãe. Essa questão de trava ou reinicia sozinho, se não me engano, existem umas 4 questões idênticas. Aqui uma outra questão.
Ao tentar carregar o sistema operacional, o computador apresenta a mensagem: disco sem sistema ou defeituoso. Que o computador estava funcionando normalmente, quando de repente parou de carregar o sistema operacional e apresentou a mensagem de erro. Vamos verificar aqui a mensagem no monitor. Invalid System Disk. Disco de sistema inválido. Vamos verificar aqui no gabinete. Nenhum problema e todos os cabos e conexões estão perfeitas. Você perceba aqui que ao tentar carregar o sistema operacional, o computador apresenta a mensagem de erro. Ou seja, no sistema operacional o computador apresenta a mensagem de erro. Pode ser uma memória, pode ser um HD, pode ser um mau contato. Vamos verificar aqui o sistema operacional. Vamos reinstalar o sistema operacional. Deixa o computador ligado e clique em reinstalar o sistema operacional. Muito bem, você descobriu o defeito. Algum arquivo do sistema operacional estava danificado ou tinha sido apagado por um mau uso ou até mesmo por um vírus. Ao reiniciar o sistema operacional, foram gravados no HD os novos arquivos necessários para o boot e o problema foi resolvido. Aqui você ganhou 2 caixas de som. Vamos para o nosso 9º defeito. Durante a utilização do computador, ao acessar alguns arquivos no HD, o computador trava durante alguns segundos e volta a funcionar. Às vezes, ao tentar acessar alguns arquivos no HD, o Windows avisa que eles estão corrompidos e que não permite o acesso. Vamos verificar aqui como é que está funcionando o computador. Ou seja, dá uma falha no HD. O arquivo que está tentando acessar não pode estar corrompido. E às vezes você pode ouvir estralos bem altos que vêm de dentro do computador. Esses estralos pode significar um bad block que está no HD. Ou seja, o HD pode estar com problema. Você começa a escutar uns estralos como se fosse de um ferro encostando em outro. Ou seja, pode ser o disco rígido com problema. Vamos desligar o computador e verificar aqui o disco rígido. Parabéns, você descobriu o defeito. Ou seja, o computador estava com problemas na hora de salvar os arquivos e você estava escutando estralos dentro do computador. Ou seja, o HD estava com problemas. Possivelmente o usuário perdeu todos os arquivos aí. Então é sempre bom procurar fazer um backup. Não adianta fazer backup depois que o computador está com problema. Nosso 10º defeito aqui. O computador tem um drive de disquete, mas o sistema operacional não reconhece o drive. O drive não aparece dentro do sistema operacional. Vamos verificar aqui o que aqui está informando. Está aqui, você só tem um dispositivo de disco rígido e o dispositivo de CD ou DVD. Não aparece aqui a unidade A, no caso de disquete. Nenhum problema aparente, nenhuma mensagem de erro é exibida. Vamos verificar aqui, pode ser um mau contato, então vamos verificar no gabinete. Nenhum problema, todos os cabos estão perfeitamente. Então você percebe que não existe nenhum problema de mal conexão, ou seja, de cabo, ou então de poeira. Então não usaremos a opção de pincel, porque está tudo conectado corretamente. Então vamos deixar o computador ligado e vamos verificar o setup. Por quê? Porque o drive de disquete pode não estar configurado no setup. Parabéns, você acertou. Apesar do drive de disquete estar fisicamente instalado, ele não estava configurado no setup. E por isso era como se não existisse para a placa-mãe e, consequentemente, para o sistema operacional. Ou seja, o drive do disquete estava lá, porém, ele não estava configurado no setup.